Fala galera, aqui é o Joab do canal Vasco Nosso Papo. Vim mais uma vez aqui trocar ideia com vocês, falar um pouquinho desses dois jogadores, né? Que chegaram aí em São Januário, o Sanches e o Valber, né? Um ponta e um zagueiro. Então antes da gente abordar esse assunto, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like, para esse canal alcançar o máximo de vascaíno possível, gente. Então, o que esperar desses dois jogadores é uma pura incógnita, né? Porque nenhum dos dois eram titulares, né? Só que eu acho que a perspectiva mais baixa que a gente tem em relação ao zagueiro, o Valber, porque o cara é reserva do Cuiabá, né? Um time sem expressão e um time que está brigando para não cair, né? E não é um zagueiro que estava se destacando, né? Num time ainda ruim. É um zagueiro que estava encostado, era reserva. Só teve dificuldade do Vasco trazer do Cuiabá porque o Cuiabá só tinha ele como reserva. Prontamente, quando conseguiu outro zagueiro, se livrou dele. Não quis nem deixar uma dupla de zaga reserva, não fez questão, né? Então, acho que esse Valber pode ser que ele venha, surpreenda a torcida, comece a jogar bem, mas das duas possibilidades, dessas duas contratações que se apresentaram, eu acho que a perspectiva mais baixa é em relação a ele, né? Por toda essa circunstância, esse contexto que eu descrevi para vocês. Agora, em relação ao atacante, eu acho que já fica uma perspectiva pelo menos melhor, porque a gente tem umas imagens dele, né? Sendo com umas informações como se ele fosse o 12º jogador, né? Não era aquele cara titular, mas é um cara que brigava constantemente pela titularidade, né? Então você acaba depositando uma esperança melhor num jogador desse. Até porque se ele jogar minimamente o razoável, ele vai ser titular do Vasco sem dificuldade nenhuma, né? Mas para mim essas duas chegadas é para compor elenco. Nenhum dos dois para mim é para resolver. E eu acho que esse é o problema, porque a gente precisa de imediatismo, né? E aí a gente para e analisa, mas o Dedé, o Anderson Martins, se chegasse resolveria. Sim, resolveria, mas nenhum dos dois chegar hoje eu acho que tem condições de jogar. Talvez o Dedé sim, mas o Anderson Martins ele deixou bem claro que não. Então, os zagueiros que vão aparecer são desses níveis aí. Algum reserva que algum time não quer e a gente vai botar para jogar, né? Infelizmente, a gente está jogando com o que está sobrando dos outros. A gente não está conseguindo nem pensar jogadores titulares de times medianos, né? Porque, bem ou mal, a maioria hoje estão pagando em dia, né? Não está com a imagem tão denegrida quanto a do Vasco. E isso dificulta muito, porque eles não têm garantia hoje de se eles, mesmo sendo um bom jogador de clubes mediano ou pequeno, se eles vão chegar e jogar, porque também rola muito o esquema de empresariado no Vasco, né? Pelo que dizem, né? Que o jogador fulano joga porque é de empresário, o ciclano joga porque é de empresário, então fica complicado até um jogador de time menor querer apostar em jogar no Vasco por causa desses fatos, né? Dessas situações. Mas é torcer para dar certo, né? Perspectiva? Tem, Joab? Não, não tem. Em relação ao zagueiro. Também não tem um atacante, mas eu acho que ele deslumbra um horizonte melhor do que o zagueiro, né? Mas entre os dois chegar e conseguir jogar mais rápido, eu acho que o zagueiro, o Valber, ele consegue uma titularidade mais rápida do que o atacante. Na minha visão, eu acho que vai ser isso que vai acontecer, né? Então vamos ver quando eles estrearem, deixar passar 2, 3 jogos. Ainda rola o caso de adaptação pro Sanches, porque é uma cultura nova, uma língua nova, são companheiros que ele não tinha contato nenhum, bem ou mal o Valber pode ter tido contato em algum momento com alguns jogadores que hoje se encontram no Vasco, né? Agora o caso do ponta que chegou do Sanches é totalmente diferente, ele não teve contato nenhum com o Vasco, né? Com o São Januário. Então tomara que ele se adapte o mais rápido possível para poder entregar o melhor futebol possível também para ajudar a gente nesse acesso aí à Série A. Então é isso, galera.
Fica com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.